os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Porquanto há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então nós vemos essa palavra ligando essa palavra todos aqui em 3 versículos. No versículo 2, em favor de reis e de todos os que acham vestido de autoridades. No versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. E no versículo 6, o qual assim mesmo, aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos. Nós vemos essa palavra todos repetida a respeito de todos os homens, a todo tipo de pessoas, e do Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu por todos os homens. Então, essa bendita graça, esse favor imerecido de Deus ao homem, se manifestou salvadora a todos os homens, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E todas as promessas de Deus e sua obra salvadora, desde o começo da raça, como eu antes mencionei, desde o começo da raça humana, desde que Deus criou o homem, Ele revelou essa graça a nós, aos seres humanos. E um pensamento do nosso andar, não é do andar diário, é do outro devocional, Boa Semente, que todas as bênçãos e dons foram planejados para levar ao homem ao arrependimento. E ele usa como base Romanos capítulo 2 e versículo 4, que diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, baseado nesse versículo, o escritor, ele menciona, ele diz que todas as bênçãos e os dons foram planejados para levar ao Senhor, para levar ao homem ao arrependimento. Volto a lembrar o que o irmão João, que nós ouvimos hoje na mensagem, que desde o lado passado, mesmo quando os religiosos, os próprios discípulos, aqueles a quem o Senhor enviou, os profetas, assim por diante, não compreendiam, ainda quando eles não compreendiam, ainda quando Pedro não podia entender que essa graça bendita haveria de estender a nós, a todos os gentios, mas era o plano de Deus que essa graça bendita, que a salvação que a princípio enviada aos judeus, se estendesse também a nós. E o conhecimento dessa graça nós obtemos pela sua palavra, pela sua própria palavra, que, como nós consideramos aqui, ela tem, no mínimo, esse duplo sentido. Acima de tudo, de nos salvar, nos dar uma salvação que nós não merecemos, que nós não podemos obter pelos nossos próprios méritos, e também, como nos diz o versículo 12,
educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos instrui a que nós vivamos uma vida de bom senso entre as pessoas, principalmente aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Ela nos instrui a viver uma vida reta e santa diante do nosso Deus. É bom pensarmos aqueles que submetem a esta palavra. E então ela nos instrui a isto, a uma vida santa, justa e piedosa. Ela nos instrui a sermos piedosos. E esse então é no mínimo o duplo sentido que nós podemos considerar. Provavelmente podemos descobrir muitos outros. Essa é a graça de Deus que se manifestou a nós, salvadora a todos os homens. Por isso é bom sempre pensarmos se de fato todos nós conhecemos essa graça. E eu já ouvi, ou já li num artigo, não lembro se foi na Senda do Cristão, que enquanto mais nós conhecemos a graça de Deus, mais nós nos vemos pequenos, mais nós nos sentimos que nós somos pequenos demais, nós somos nada diante da bondade imensa, incomparável de Deus. Quando nós conhecemos o tamanho da graça de Deus, que é impossível calcular, é impossível medir, é impossível pensarmos. Como o salmista pode dizer, será que nós podemos, irmãos, dizer que a graça de Deus é melhor do que a vida e que meus lábios te louvam? Será que nós temos pensado nisso dia a dia, cada dia que nós levantamos e que nós podemos ir para o nosso trabalho, podemos assumir o nosso compromisso na sociedade diante dos homens, e acima de tudo, diante dele nós podemos dizer, obrigado, Senhor, pela sua graça. Eu acho que eu já mencionei aqui a respeito de um livro, um pequeno livro que um colega de trabalho ganhou no aniversário. Eu acho que talvez eu tenha lido mais um livro do que ele, porque eu vi aquele livro na mesa dele lá, mas então sempre que eu podia, eu lia algumas páginas. E a primeira história talvez foi a melhor de todas as histórias daquele livro, que tem o título A Janela da Graça de Deus. Eu acho que eu mencionei aqui já, aqui à frente, de um casal norte-americano. Conta a história de um casal que, depois de muitos anos de trabalho, eles resolveram comprar uma propriedade, um sítio, onde tinha uma casa, e a história relata detalhadamente a chegada daquele casal, aquele sítio, e da despedida daqueles que ali morou muitos anos, que estava fazendo um caminho inverso a eles, saindo da zona rural para ir para a cidade. E uma das primeiras
das primeiras coisas que aquele casal, que aquele homem que era um cristão, que ele pensou foi em fazer uma reforma na casa. Porque de um lado daquela casa que tinha uma visão muito bonita, embora já havia uma janela muito pequena, e não sei, talvez, imagino que talvez uma janela um pouco alta, que ele não podia ter uma ampla visão. Então, a primeira ideia dele foi fazer uma reforma na casa. Mas o que levou ele a pensar na graça de Deus foi quando ele olhou por aquela janela e ele viu aquela paisagem, ele pôde ver ele teve aquela visão da criação de Deus e pensar nas palavras do salmista, que podia ver a presença de Deus na própria criação. Então, por isso veio a história, aquele livro, A Janela da Graça de Deus. Porque ele ali, na reforma, ele fez uma janela bem ampla que ele podia fazer ali o seu local de meditação, de reflexão, de leitura da palavra de Deus. Sempre que ele olhava para aquela direção, que ele tinha uma visão muito ampla, e onde ele pensou, onde ele refletiu na graça de Deus, no tamanho da graça de Deus. O tamanho, assim como era amplo a visão que ele tinha daquela janela, ele pensou na imensidão da graça de Deus dispensada, a princípio a ele mesmo e a todos os homens. Então, neste momento, semelhante ao que o Wagner perguntou ontem, se eu estiver errado, Wagner, me corrija, se alguém aqui já conhecia a graça de Deus. Então, novamente, nós vamos deixar no ar. Será que nós temos pensado, nós temos vivido cada dia das nossas vidas, pensando nessa graça bendita que nós não merecemos, no entanto, nós temos sido objeto desta graça? Como nós temos visto a graça de Deus? Como nós temos vivido diante de um favor tão imenso que Deus dispensou a nós na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Fica conosco esses poucos pensamentos para o nosso crescimento espiritual. Ou talvez, se alguém ainda tenha dúvida dessa graça bendita de Deus dispensada a nós na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que possa ser também para a salvação de outros. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.